Então, antes da gente começar, bem-vindos todos que estão entrando aqui agora também. Bom, então, a gente vai fazer uma sintonização, tá? Pedir para vocês que sentem confortavelmente, que se acomodem, para que a gente possa fluir nessa harmonização, ok? Então, quem puder desligar as câmeras também, para o visual de vocês ficar mais centrado nas figuras. Então, toque seu coração. Koesha Nataya Ondeine. Este toque seu coração. Inspire, trazendo sobre você um tubo de luz. E exale a partir da sua boca, expandindo a partir do coração, uma esfera cristalina, um núcleo cristalino azulado. Inspira no coração e exala no teu corpo de luz que vai ficando na tonalidade arco-íris. Sentindo esse toque sagrado no coração, nesse centro de memória do Uno em você. Inspira no coração e exala esse casulo azulado ao teu redor. Inspira trazendo esse tubo de luz que vem desde a fonte Runabiku e exala nesse casulo azulado ao teu redor. Inspira no teu coração, pelo nariz, e exala pela boca, no teu corpo que se ilumina com um arco-íris. Inspira no teu coração e exala, enviando faixa de luz para a Mãe Terra, para o coração dela. Você unificando esses dois mundos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsado coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz reine na Terra. Do nosso coração, desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum Hunabku Eva Maya Emaho. Ayum Hunabku Eva Maya Emaho. Ayum Hunabku Eva Maya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Continua nesse fluindo, a cada inspirando e exalando, apenas percebendo essa respiração, sentindo essa respiração.
A cada inspiração e exalação, você tem a vacuidade sagrada. E aqui nós dizemos juntos: coordeno com o fim de potencializar, enumerando a totalidade, selo o cosmos da unidade, com um tom hipergaláctico da vacuidade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Eu sou o ativador de todos os portais galácticos. Entra, permanece e flui através de mim. Chateine. Respirando. De todos os tesouros escondidos que vêm à luz, não existe nenhum maior que Runabiku 21, a unidade da totalidade, o mistério do 441. O doador do movimento e da medida, Runabiku não pode ser visto ou abarcado, exceto por aqueles especiais designados, conhecidos pelo nome de magos do infinito. Somos muitos e, não obstante, somos um. Professores do cubo da lei, nossos ensinamentos exemplificam a essência do cubo. Senhores do cubo, emanamos e irradiamos os poderes do sete. Com ouvidos celestiais, ouvimos os sagrados sons do vazio universal. Nosso voto é simplicidade. Não comemos nada, nem tomamos nada. Somente sabemos como doar. Mestres do Zuvuia, cavalgamos as ondas da infinitude. Reconhecer-nos-eis quando te virdes a ti mesmo emanando do centro do cubo. Conhecer-nos é conhecer a totalidade. Conhecer a totalidade é conhecer a Pax. Conhecer a Pax é entrar plenamente no esplendor arrebatador do infinito desdobramento galáctico. Arro. Inspira no coração e exala no teu corpo arco-íris. E vamos retomar nossa consciência ordinária respirando pela boca. E a cada exalação, por 3 vezes, vamos enviar nosso som para a Mãe Terra. Sintonize-se. Não perca, não saia para o mental. Simplesmente se conecte. Se a sua mente não consegue se conectar, como você vai experienciar o uno em você? Apenas respirando com a Mãe Terra. Feche teus olhos para você poder enxergar melhor. E se você não consegue fazer isso, pergunte à sua mente por que você não faz isso. Não deixe de se beneficiar dessa conexão. Não fuja de estar simplesmente com o Uno. Não fuja de estar com você. Então, quando pedimos uma conexão, solte tudo o que você está fazendo, porque você está soltando coisas que não lhe servem e você está se conectando. Você está lembrando quem você é. Esse é o tempo. Esse é o agora. É você e você. É você e o Uno. É você e o eu sou que habita em você. Você abre espaço. Você abre vacuidade. Você abre Runabiku em você. E a sua mente pode receber a luz de informação sagrada, a luz da memória. Assim é, Arro. Respira pela boca 3 vezes e a cada exalação envia teu som para a Mãe Terra. Oh. Reia. Oh. Ok, tribo. Retomando aqui nossa live, aqui, nosso debate, né? Na verdade, debate não, como é a nossa explanação. Então, honro cada um de vocês que está aqui, né? Que sentiu esse chamado, a gente está irmanado nessa grande corte
de 15 planetários, de sementes estelares, tá? Para falar sobre esse assunto aqui. Eu adoro esse assunto, porque ele costuma dar nó na mente racional, na mente linear, né? Então, me divirto bastante com isso, até com a minha mente linear, quando ela fica bem doida. Então, a nossa temática de hoje, né? Falando aqui, né, do Runabiku 00, 29 de fevereiro, nessa corte sagrada de Runabiku, algumas pessoas perguntam por quê. Agradecer a Rota Lunar por me conceder aí para nos conceder aí nas redes sociais essa figura. Essa corte de Runabiku, na psicomítica da evolução do humano, desde o nascimento do dragão até a iluminação da consciência através do sol, os 4 últimos selos marcam a corte sagrada de Runabiku, né? Onde vai desde a Terra com a sincronização da mente do humano com a mente, com o movimento do tempo sincrônico galáctico, até ela passar pelo sacrifício do ego através do espelho, trazendo o refinamento e a ordem sagrada para a mente, e o infinito do espelho também, que traz só enxerga infinitas possibilidades. E aí, nessas infinitas possibilidades, a gente não tem limites, né? Então, essa corte de Runabiku com os últimos selos da psicomítica. E aí, a gente consegue a autogeração de transformar o mundo, os mundos, e principalmente os nossos mundos internos, e receber a iluminação da mente solar estelar, tá? Então, isso compõe a corte do oráculo de Runabiku. E aqui, né? Esse aqui foi o arquétipo de Runabiku que a gente usou na nossa harmonização. Então, a gente chega num ponto que é muito importante. Quando eu estou formando os facilitadores, esse ano eu recebi vários insights. E uma coisa que precisa ficar muito clara com relação à lei do tempo, que é sobre calendários e realidades, tá? Então, Valu Votan, José Arguelles, que foi que recebeu toda essa transmissão Maia Galáctica, né? Esse conjunto de informações dos mestres estelares, guardiães do tempo, que são os Maias Galácticos, e que na Terra eles estiveram no período dos Maias Clássicos, quando entraram nessas linhas de tempo para deixar codificado em pedra e em manuscritos, né? Toda essa ciência do tempo, essa cosmologia da elegância do tempo. Então, calendários e realidades. E aqui eu tiro um trecho que Votan nos deixa, que é o seguinte: isso é muito importante, tá? Que vocês tenham em mente. Sistemas de crença, acredite ou não, são funções do tempo. Aquilo em que você acredita define o tempo em que você vive. Qualquer sistema de crença, e aqui eu coloco uma nota minha, que é um holograma de realidade, é mantido pelo calendário e pela consciência do tempo em que está contido. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e saber o que realmente significa esse informativo que Votan nos traz, tá? Para isso, eu vou dar uma mini aula para vocês. Eu não espero que vocês compreendam linearmente com a mente racional, porque aqui eu estou fazendo uma transmissão de informação para vocês que vai muito além de uma mente linear ou de transmissão intelectual. Eu estou transmitindo memória. E essa memória está no corpo de vocês. Por isso eu peço que vocês respirem. E respirem por a boca e soltando um som. Então, toda vez que eu pedir para que vocês respirem, é para que vocês integrem essa informação. E, se puderem, também bebam água de vez em quando, tá? Então, nós vamos para uma mini aula que eu costumo dar nos meus treinamentos online, nos treinamentos de ascensão. Meus alunos, alguns de vocês são alunos meus dos treinamentos de ascensão, então vão compreender melhor, porque nós já tivemos várias vezes essa aula. E aí, nós precisamos saber como se consiste um holograma de realidade, tá? Então, toda a nossa realidade, nós podemos imaginar ela como um construto, tá? Toda essa terceira dimensão é energia eletromagnética inteligentemente organizada, que cria tudo, tá? E aí, a terceira dimensão, ela pode ser vista da perspectiva da quarta, quinta e sexta dimensão como um cubo, da qual nós observamos esse cubo de fora.
E cada linha de tempo dessa terceira dimensão equivale a um cubo. Então, nós temos várias terceiras dimensões ou várias linhas de tempo que se interconectam nessa trama multidimensional de várias linhas de tempo simultâneas ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Os maias já tinham essa noção, por isso que eles diziam que o tempo é radial, ele dispara simultaneamente e informa e constrói realidades de terceira dimensão a partir da quarta dimensão, simultaneamente. E todas possuem interconexão. E muitas dessas interconexões são feitas através de nós, da nossa tecnologia do biocomputador humano, do nosso corpo. Tá? Respirando. Oh. Bom, então, todo sistema de realidade você pode imaginar como um construto. Tá? Então, quando a gente fala em um sistema de crença, em uma convenção social, em uma... Como é que poderíamos dizer? É uma construção social, nós estamos falando de um sistema de crença. Nós estamos falando de um sistema de realidade. Tá? Então, como é que funciona essa operação do tempo? Né? O que é o tempo, quando a gente fala tempo é arte. Mas antes disso, vamos entrar nessa questão do holograma de realidade. Tá? E aqui, permitam-me compartilhar com vocês a minha lousazinha digital. Bom, então, tudo que a gente concebe como holograma de realidade é uma construção tridimensional. Tá? Então, nós possuímos códigos, né, de informação que... Deixa eu até fechar essa câmera aqui. Vou fechar algumas câmeras de vocês, porque fica melhor para eu ter acesso aqui, para a gente ver a imagem melhor. Ok. Bom, então, todo sistema informativo... Censura aqui, tá? Ok. Vem de um fluxo sagrado, tá? Que informa através de luz, e essa luz é informação, são códigos, tá? E tem uma estrutura aqui que a gente poderia dizer que era uma tela bidimensional, tá? Esse feixe de luz, quando ele passa por essa estrutura, ele sofre o quê? Refração, tá? Refração. A luz é desviada e aqui você tem códigos, geometria, né, ou um campo informativo, tá? Daí, quando essa luz passa por essa tela, né, ela sofre refração. E aí ela começa a construir aqui do outro lado da tela construções o quê, ó? Através dessa interação da luz com a luz, começa a se formar formas tridimensionais. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de holograma. Tá? Isso aqui é o que a gente forma de holograma. Então, estou dando esse exemplo aqui, ó, de formas bidimensionais, a gente forma construções. Tá? Para que esse holograma exista, isso aqui também é pela quântica, precisa de um observador que esteja num ângulo determinado para conceber essa realidade. Se o observador não está no ângulo certo, ele não vai conseguir enxergar certos níveis de realidade, como essa aqui. Ele só consegue enxergar o que o ângulo dele, do observador, escolhe ver. Tá? Isso aqui são sistemas de terceira dimensão. Então, são hologramas. E o holograma, ele tem muito a estrutura do fractal, né? Ele possui... cada pedacinho do holograma possui informação do todo, tem essa fractalização. Então, esse informativo aqui, desse fluxo sagrado que vem lá da quarta dimensão, ele gera construções em terceira dimensão. Tá? Essas construções em terceira dimensão, você pode conceber como um simples objeto, ou toda uma galáxia, ou toda uma estrutura de realidade, onde a gente existe.
aqui na terceira dimensão, tá? E aí, esses códigos que sustentam essa terceira dimensão e informam ela, esses códigos de quarta dimensão, tá? É o que os maias concebem como o tempo. E isso aqui na quarta dimensão, quando chega na terceira dimensão, isso aqui a gente conhece como um giro, um spin, tá? Um spin. E aí, esse giro, ele conecta todos os sistemas de vida, todos os sistemas de realidade, desde um spin, um giro de um elétron, até o giro de um planeta, de uma lua, de um sol, de sistemas estelares, de uma galáxia toda. Através desse giro, a conectividade, a memória e a elegância, a harmonia da criação, a arte da criação é mantida. Basta vocês olharem ao redor de vocês essa natureza maravilhosa. Basta vocês tocarem o corpo de vocês e respirarem nele e ver a bioengenharia de que ele é feito, tá? Bom, então isso é a arte do tempo, né? Então esses códigos sagrados de informação, eles sustentam, que vem lá da quarta dimensão e informam e sustentam um holograma de terceira, eles possuem uma memória, a memória do todo. E os maias conceberam isso como um fator 1320. Que tem a ver com 20 essências solares que são mantidas pelas estrelas através de todo o cérebro galáctico e os 13 tons primordiais de criação que é emanado do centro da galáxia, tá? Do centro de todas as galáxias, porque são um espelhamento do centro de tudo, do grande uno, né? Respirando, gente. Oh. Então, cada cubozinho de realidade desse a gente pode conceber, né? A gente dando um zoom nesse cubo aqui, né? Como um holograma. Então, você está aqui numa terceira dimensão, experienciando aqui dentro dessa galáxia, ou desse planeta, esse holograma, tá? E é aqui que você vive, que você experimenta essa aventura de terceira dimensão dentro desse holograma, ok? Só que existem vários outros hologramas, e muitas vezes esses hologramas, eles são superpostos, eles são sobrepostos um com o outro. A mente racional não consegue compreender essa superposição de hologramas, tá? Então, você pode ter uma mistura desses hologramas superpostos. Por isso que a gente fala na quântica, em que universo você quer viver? Em que mundo, em que planeta você quer viver? Né? Então, esses hologramas, eles passam a ficarem superpostos. Né? E isso gera desde um sistema de crença pessoal teu, de ideias, como também isso nessa ciência holográfica vai gerar justamente até 2 planetas simultâneos. Tá? 2 sistemas de realidade, 2 holografias, ou várias outras, ok? Então, dito isto, pessoal, a gente remonta agora aquelas questões, aquelas noções que Wotan nos passa, tá? Sistemas de crença, acredito, não são funções do tempo. Aquele em que você acredita define o tempo que você vive. Qualquer sistema de crença, holograma de realidade, é mantido pelo calendário e pela consciência do tempo em que está contido. E nós avançamos mais ainda nesses textos. Por seu calendário, e aqui é muito importante que vocês tenham isso em mente, por seu calendário um princípio macro-organizador, quando aceito no decorrer do tempo, estabelece na mente do indivíduo e coletivamente uma série de percepções que são automaticamente consideradas como reais e indisputáveis. Esse conjunto de percepções define o paradigma, ou aqui eu coloco essa nota, holograma de realidade, que rege um povo, uma cultura ou mesmo uma civilização inteira, tá? Então, assim, calendários distorcidos geometricamente, aqui eu coloco para vocês, são instrumentos de controle e desconexão com o feixe de memória sagrada do tempo-arte, que sustenta a harmonia e elegância no cosmos, tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham esse informativo em vocês e que vocês saibam também como são compostos esses hologramas de realidade. Tá? Como esses hologramas de realidade são compostos. Porque
a partir da adoção de um calendário, que é um princípio macro-organizador, que é uma contagem macro-organizador, que é uma contagem de dias na terceira dimensão, é definido um sistema de realidade de crença de uma civilização inteira. Uma cultura é definida por uma contagem de dias, tá? E isso imputa em um coletivo que cria um holograma coletivo, tá? Respirando. Ho. Bom, dito isto, todos os sistemas de calendário, gente, eles são convenções sociais. Seja um calendário gregoriano, seja um calendário de alguma outra civilização, seja um sincronário de 13 luas e 28 dias maia, tá? Tudo isso são convenções humanas para contagem de tempo tridimensional, de tempo cíclico, que é percebido pelos sentidos e pelos ciclos da natureza, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, para a nossa lousa, né? Deixa eu só dar um reset aqui nisso, tá? Então, voltando aqui, vocês têm um aspecto interessante. Compartilhando essa tela com vocês, vocês veem lá Runabiku lá em cima, né? E esse fluxo de energia que desce. Aqui vocês têm esse útero que recebe essa infusão desse masculino sagrado, que é o princípio, essa luz inoculadora da fonte que vem da quarta dimensão, inocula esse útero em terceira dimensão. Isso é muito sagrado, porque é um sexo, é uma fecundação. É um masculino injetando informação no feminino para dar uma geometria, para todo esse informativo, essa geometria, esse vaso aqui de baixo, né, que sustenta essa estrutura uterina, que sustenta essa informação para dar vida e manifestação a ela numa terceira dimensão. E aí é que se encaixa os nossos sistemas de calendários ou sincronários, dependendo da configuração, tá? Então, retornando aqui, quando a gente fala do Tzolk'in, a gente pode conceber ele como um grande módulo harmônico. Os maias concebiam aqui o Tzolk'in como um frequenciador de 260 unidades de um feixe, tá? E ele vem aqui. Ele frequencia a terceira dimensão, tá? Então, essa terceira dimensão, se ela possui uma geometria que abarque esse código perfeitamente, tá? Que abarque esse código perfeitamente. E aí, o que acontece, né? Aqui é um construto. Um construto, ou, se vocês preferirem, também, a gente pode dizer que isso aqui é um calendário, ou um sincronário, tá? Que ocorre em terceira dimensão, que tem na terceira dimensão. E esse código desse construto, ele precisa ter uma frequência de acoplamento, porque toda frequência 1320, tá? Toda frequência 1320 que vem do módulo harmônico Tzolk'in, quando ela precisa de um recipiente, de um útero de matriz 1328, de um útero feminino de matriz 1328, tá? Que esse 28 é o poder de criação dentro da forma do 4, e o 7 vezes 4 gera essa matriz 1328. Então, essa geometria, ela precisa estar na terceira dimensão para ser suficiente, ressonante com o feixe inicial. Aqui você pode montar outros sistemas de calendário. Tudo em terceira dimensão. Tem uns tronchozinhos aqui, ó. Tá? Eu vou botar aqui o gregoriano. Perdoem o rabisco, mas é só para vocês saberem. Uma função de 12 meses e um relógio mecânico de 60 minutos, tá? Então, você vai ter aqui uma geometria distorcida. Esse feixe, ele não consegue ser captado, porque
É como uma estação de rádio. Se aqui nesse azulzinho é FM e esse aqui cinza for AM, não capta o feixe. É quântico. Ele não consegue sustentar o feixe. O feixe passa. Tá? Então, ele não vai conseguir sustentar o feixe. Isso aqui é como um útero que foi imaculado, distorcido, foi violentado, tá? E aí, o que que acontece? Cada sistemazinho desse aqui de terceira dimensão, que eu estou mostrando para vocês, né? Isso aqui é um cubo de realidade, é uma convenção social que gera um sistema de crenças, tá? E aí é um daqueles vários cubos que a gente pode ver. Alguns desses cubos, eles vão conectar essa essência mestra, tá? Que vem lá da quarta, quinta dimensão, que é esse azul do centro, e ele vai irradiar para esses cubos ao redor, que são terceira dimensão, tá? Desse núcleo autorregulador. Mas alguns desses cubos não têm uma geometria suficientemente coerente e harmônica para sustentar esse feixe, tá? Então, quando você tem uma geometria harmônica, você gera esse útero sagrado aqui, e aí o feixe de quarta dimensão penetra e a terceira dimensão roda, tá? Então, quando você percebe isso aqui, isso é o tempo. São esses códigos informativos que descem para a terceira dimensão, certo? E que informam ela e sustentam uma memória de elegância e coerência, tá? E aí, isso é quando a gente chama tempo-arte. Então, o sistema de calendário que a gente adota, ele está intimamente vinculado a esse sistema de realidade, tá? Daí que vem a questão do sincronário de 13 luas e 28 dias. Assim como qualquer calendário tridimensional é uma convenção, o sincronário de 13 luas e 28 dias também é uma convenção. Qualquer sistema, mesmo os indígenas, sejam os nativos que organizam os fluxos lunares pelas estações do ano, todo esse giro que vem da quarta dimensão, quando chega na terceira, esses códigos, aliás, da quarta dimensão, códigos de luz e som, através das energias dos Qins, né, do construto do Tzolk'in, quando chega na terceira dimensão, forma aquele giro que eu falei. E esse giro que vai desde o giro do spin do elétron, do spin do átomo, do giro, ao giro de planetas, cria toda essa elegância e harmonia, esse orquestramento do universo, das rotações planetárias que vão dando origem aos alternadores, dia e noite. E aí vem a contagem de dias, né? A contagem dos alternadores dias e noites com as frequenciações de Qin que chegam da quarta dimensão, porque o Qin é uma energia tetradimensional, tá? Respirando. Oh. Bom, então aí, por isso que tempo é arte, porque a energia, TE, energia, o E aqui é energia eletromagnética, que constrói todas essas realidades, né? A energia eletromagnética, quando é fatorada por esse fator tempo, que é justamente esses códigos da criação, de manutenção e sustentação da memória, de elegância e harmonia, vira arte. E aí todo esse cosmos, essa grande arte que nós experienciamos, tá? Porque os planetas, eles recebem esse código, né? As estrelas, tudo recebe o nosso corpo ele é construído por esse código, tá? A natureza é construída por esse código 1320 do Tzolk'in, esse módulo harmônico, porque o Tzolk'in não é uma contagem de dias, né? Quando o Votan recebeu isso, os maias galácticos nos dizem categoricamente que Tzolk'in não é uma contagem de dia, é um sincronizador de memória, tá? Nos nossos 20 aminoácidos com os 20 selos e nos nossos 13 portais ósseos de ancestralidade, que são as 13 articulações principais. Então, está codificado na gente, tá? Então, essa sustentação de memória. Daí, é muito interessante que a gente tenha em mente isso, né? Que o fator 1328, né? O fator 1328, ele é essa tridimensionalidade sendo moldada para receber melhor esse feixe, tá? Então, isso é a diferença entre um calendário, que é uma estrutura irregular, né? Aquele útero distorcido, e um sincronário, que é uma outra convenção também. Qualquer sistema de contagem de dia tridimensional, que fique claro para vocês, é uma convenção adotada,
E quando ela se torna uma convenção social, ela cria hologramas de realidade, como falei para vocês no início, e como o Rotan bota bem colocado, expõe bem colocado naqueles textos iniciais que eu mostrei, tá? E isso se torna um construto, um cubo, um construto de realidade, tá? Então, quando você tem essa distorção aqui de uma matemática irregular, ele não consegue sustentar o feixe de memória. Isso vai causando um dano, porque o tempo, o fator tempo, ele está codificado no cromossomo da espécie, que por sua vez está codifica no nosso código genético. E aí sistemas de crença de apagamento de memória e de distorção geométrica são gerados. Daí você tem guerra, fome, doença, né, e devastação ambiental, uma mente desordenada, tá, por conta desse impedimento de receber o feixe sincronizador, né? Então é um útero maculado, né? Então, quando o calendário gregoriano, que já é derivado do calendário lá dos babilônicos, eles quiseram espacializar o tempo, eles pegaram uma circunferência e dividiram em 12 partes, querendo formar com isso uma contagem de tempo, só que isso não é tempo. Eles espacializaram o tempo. Isso é espaço, isso é um círculo, é um espaço, tá? O tempo é giro, tempo é sincronização, tempo são esses códigos que descem, penetram e fecundam a terceira dimensão dentro desse útero 1328 para tudo sincronizar, ok? Então, se faz necessário a gente adotar um sistema, tá, de contagem tridimensional que esteja numa geometria 1328, porque a geometria 1328 na terceira dimensão é a que acopla através de um feminino coerente, de um útero imaculado, de um útero puro, o feixe 1320, que vem com os códigos do tempo para construir os hologramas e manter eles unidos, e manter eles girando em elegância e harmonia, tá? Respirando. Oh. E aqui, por isso, que nós trabalhamos com esses 13 blocos perfeitos, mais um fator mais um. Esses 13 blocos de perfeição aqui, 28 dias, fazem 364 dias, mais o fator mais um, que é um dia fora do tempo, que nós chamamos de dia fora do tempo, que é o ponto de sincronização, de salto quântico para a próxima etapa. Então, esses 364 dias, essas 13 luas de 28 dias, compõem uma estrutura cristalina, mas uma estrutura cristalina ela precisa de um núcleo no centro dela, de um fator mais um, que faça ela espiralar para o próximo nível da nova estrutura cristalina. Esse é o dia fora do tempo. Tá? Onde nós, então, vejam que é uma adoção. E o dia fora do tempo, ele é escolhido em 25 de julho devido ao auge do nascimento heliacal de Sírius, ao auge de sincronização da estrela Sírius com o nosso Sol, porque o Radion, o nosso Sol recebe um informativo galáctico da estrela Sírius, de onde vem a transmissão Maia galáctica também, né? Então, ele recebe um novo impulso e ele transmite através da radioatividade dele para o nosso planeta. Por isso que a gente dedica-se no dia 25 de julho ao dia fora do tempo, tá? E aí, o que que acontece? Uma medicina que se compõe um sincronário, tá? E nós estamos andando entre esses dois mundos, entre esses dois hologramas superpostos, tá? Nós fazemos esse acoplamento aqui, porque nós ainda estamos vivenciando, tá? E nós acoplamos isso aqui com essa consciência que nós temos aqui. Nós vamos criando fatores de nucleação para começar com essa massa crítica, gerando toda essa estrutura aqui dentro desse sistema de crença. É um trabalho que uma vacina faz com um vírus, né? E aí, quando nós temos uma massa crítica suficiente de humanos gerando uma convenção social que é geometricamente de acordo com a geometria sagrada do corpo e do feminino, aí a gente começa a mudar o campo de informação, tá? Então, o sincronário de 13 luas, ele abarca esse fator do 13, tá? Tem a ver com as 13 lunações, tem a ver com as 13 ciclos lunares também, ao longo de um anel solar, 365 dias, tá? Esse 13 está aí no casco da tartaruga, os maias já sabiam disso, né? Segundo as cosmologias antigas, as tartarugas carregam os planetas no casco delas, os mundos, né?
E ele também está no nosso biocomputador humano, os 20 dígitos das mãos e do pé, né, do Tzolk'in, no biocomputador humano, e também as 12 articulações principais dos portais ósseos de nossa ancestralidade, que guardam nossos registros, e também o 28, que está no ciclo menstrual da mulher, que está no ciclo lunar médio. E essas 28 aí nas mãos, articulações secundárias que nós temos no dedo. Então, tudo isso está codificado no biocomputador humano. Daí a adoção desse sincronário, dessa geometria que vai ilustrar. E quando eu começo a convencionar isso em mim, eu começo a remodelar a minha mente. Por conta disso aqui, né? Por conta disso aqui. Bom, então daí nós, quando aderimos a um sistema calendárico ou de sincronário, nós estamos adotando uma convenção na terceira dimensão, mas essa convenção vai gerar um holograma de realidade, tá? Por isso que muitas pessoas ficam, nossa, mas então não existe o 29 de fevereiro? Em 1582, o que é que a Igreja Católica fez para ajustar, para criar o calendário gregoriano também, né? Um dia era 5 de outubro, no outro dia era 15 de outubro. Vocês têm noção? Pegar no outro dia, de 5 de outubro para 15 de outubro, para eles poderem fazer correções e ajustes, né? Nessa correta, tudo bem que fizessem ajustes como eles quisessem, mas que eles trouxessem uma geometria de um sincronário. Mas é claro que eles não traziam porque eles queriam manter essa deformidade dentro da mente humana, para que esse holograma de realidade continuasse a ser cultivado, que é um calendário irregular, né? Então, imagina ali, do dia 5 de outubro ao dia 15, e o mundo todo acatou isso. O mundo todo acatou isso. Cadê aqueles 10 dias, né? Simplesmente, bum. Então, vocês veem que é uma convenção, tá? Temporal. Mas essa convenção, uma vez adotada, ela começa a gerar sistemas de holograma, sistemas de realidade, esse princípio macro-organizador, tá? E aí, criaram 29 de fevereiro, devido aqui ao ano astronômico de 365,24 alguma coisa, um monte de número. Não chega a ser ponto 25, não é um quarto de dia, né? Então, o que é que acontece? Essa espacialização. É porque a Terra dá um giro ao redor do Sol, né? A Terra, pelo ano astronômico, a Terra dá um giro ao redor do Sol. Nesse giro de 365 dias que a Terra faz, né? Que a Terra faz aqui, aí falta isso aqui de horas, 0,24, não sei quantas horas. Não chega a ser um quarto, não. Eles também arredondam, tá? Só que aí, isso aqui, gente, isso aqui não é tempo. Isso aqui é espaço. Tempo é o sincronizador. Tempo é o sincronizador. É esse giro aqui que vem da quarta dimensão, que em um planeta ele toma a forma de quê? De uma rotação ao redor do próprio eixo, tá? E não tem para onde. Para ela, mesmo que sobre esse espaço aqui, o tempo dela, ela dá 365 rotações. Não adianta. Se você começa a adotar que ela dá 366 a cada 4 anos, você está contando uma mentira para a Terra. Você está se desviando do giro, da sincronização que ela faz nas nossas mentes. Tá? Se você adota um 29 de fevereiro, você está fazendo isso. É como você ter dedos aqui, ó. A cada 4 anos a gente coloca um dedo aqui a mais. Sabe? Mais do que já colocaram aqui, botaram um dedo aqui, outro aqui, quando criaram esse calendário gregoriano, porque deformou o útero, né? Então, essa confusão de espacializar o tempo, por isso que a gente chama ano astronômico, porque esse ano astronômico aqui, astronômico, significa deslocamento de espaço, tá? Esse aqui que falta, isso é espaço. Não é tempo. Tempo é esse giro aqui, tá? Então, surge justamente o sincronário, tá, de 13 luas, que está com essa codificação desse fator 1328, gerando esse fator de harmonia aqui, tá, esse fator harmônico aqui com a quarta dimensão, gera essa antena perfeitamente capaz, moldada nessa geometria tridimensional, que capta esse feixe de quarta dimensão.
tá? E aí, como é isso? Imagina aqueles cubos de realidade. Você tem dois cubos, um cubo 1260 e um cubo 1320. Qual você vai entrar neles? O que você entrar, você vai vivenciar. E tua mente, os teus cromossomos, o teu sistema de crença, ele vai ser adequado a cada um desses cubos, porque nós somos um biocircuito de energia. Um biocircuito de energia. Nós somos energia, tá? Energia eletromagnética. E aí, nesse circuito, nosso campo de energia eletromagnética, que esse é aqui, tem que estar fatorado por esse fator tempo aqui. Senão perde elegância, senão perde harmonia, senão entra separatividade, entra destruição, entra tudo, tá? Respirando. Ho! Então, por isso que nós desconsideramos totalmente. É uma convenção da 13 luas de 28 dias, mas é uma convenção adotada para manter o molde sagrado, tá? Para manter o molde sagrado, para manter a geometria. E a mente racional fica louca, porque diz, não, e hoje quer dizer que a gente esticou o tempo, né? A gente estica o que é o tempo. A gente não está esticando o tempo, gente. Na verdade, a gente está suprimindo um bloco fantasma, a gente reduz aquele bloco para não ter 366 dias, a gente quebra ele, sabe? A gente quebra ele e pum! E volta à engrenagem 1328. A gente justamente sai daquele cubo fantasma, aquele sistema de realidade, tá? E entra novamente nessa sincronização aqui do 13 luas, 28 dias. A mente linear não vai conseguir, a não ser que você tenha uma compreensão dessa superposição e da criação da estrutura holográfica de realidade e de como esse conhecimento aqui diz a vocês que o princípio macroorganizador, ele gera uma cultura, ele gera um sistema de realidade, tá? A mesma coisa quando fizeram lá em 1582. Olha, hoje é 5 de outubro, amanhã é 10 de outubro. Cadê os 15 de outubro? Cadê os 10 dias suprimidos para ajustar um feixe distorcido, né? Respirando. Ho. Então, poxa, então 00 Runabiku. Hoje nós comemoramos 00 Runabiku porque é o ajuste, é a quebra do cubo fantasma do 29 de fevereiro. Então, eu vou trazer vocês para um filme. Imagina que você tem ali, ó, vários cubinhos, né? Vários cubinhos. Deixa eu dar um outro reset aqui. Aqui. Respirem, bebam água, viu? Porque é uma transmissão de muita informação. E como é, a gente não conta 29 de fevereiro, não. No 13 luas não existe isso. Tá? Não existe isso. E o existir, você simplesmente está conectando com a informação de que a Terra não tem por onde. Ela vai dar 365 giros, rotações. Tá? Então, você tem aqui, ó, para ilustrar vocês, e vou colocar datas gregorianas e não das luas, para vocês situarem melhor. Você tem aqui um 28/2, você tem aqui, ó, essa sombra, 29/2, que na verdade, por que a gente diz que é uma sombra? Porque eu não tô nem, não é porque é 29/2, mas sim é porque é um 360, é um dia 366, tá? E você tem aqui, continuando, 1/3, tá? Então, o que é que a gente faz? Imagina você um guardião do tempo, tá? Você é um guardião do tempo. Você está ali nesses construtos de realidade e você vê esses 3 cubos aí. O que é que a gente faz com isso? É como se, preciso ilustrar para vocês de modo cinematográfico, né? Você está ali, ó, você vai pegar aquele cubo fantasma ali acinzentado e quebra ele, quando você desconsidera ele. Quando você quebra ele, o que é que acontece? Essa estrutura aqui ocorre. Pá.
Isso gera um vazio. Essa vacuidade ela é uma força, tá? O que acontece quando a gente quebra esse cubo? É quando a gente ignora, tá? E aí, essa força, vacuidade, você já viu um ar quando ele entra no vácuo, né? Então, ó, isso aqui vai sofrer uma atração. Isso aqui é o período, isso é um milissegundo, essa vacuidade. É o que a gente está passando hoje. A mente humana vai até perceber como 24 horas, mas às vezes é um microsegundo, às vezes não dura nada. É toda vacuidade, é isso aí. Essa junção que dá e que volta para a engrenagem de 365 dias do anel solar. Pá, essa atração fenomenal, tá? Essa vacuidade é um intervalo entre uma inspiração e uma exalação. Aquele intervalo mínimo, quando a gente faz meditação da mente natural, aquele intervalo entre inalação e exalação é a vacuidade. É. Pum! Isso é Runabiku 00. Isso é Runabiku 00. Tá? É quando aquele bloco ali fantasma é quebrado, aqueles blocos se juntam nesse ínterim rápido, aquela vacuidade que estava entre eles. É uma força de atração, sincronização. Tá? Isso é Runabiku 00. Às vezes é o fato de você pensar ou inalar, ou entre o inalar e o exalar, você está nessa vacuidade. E não são 24 horas. Né? Mas no nosso sistema de crença, aqui, a gente concebe como 24 horas. A gente pensa que são 24 horas. Entende? Então, isso é o mistério do Runabiku 00. Sabe? E aí, isso precisa ficar muito bem definido na mente de vocês. Que quando você adota um sistema de contagem tridimensional, seja ele um calendário distorcido, seja ele um sincronário de 13 luas e 28 dias, você está adotando uma convenção social. Porque na terceira dimensão nós somos co-criadores. Se você segue um sincronário, você está adotando um holograma. E aí vocês precisam ter claro essa noção holográfica da realidade. Arro, respirando. Ho. Bom, então, isso aqui é que eu queria justamente ilustrar para vocês, tá? Para que ficasse bem claro para vocês o porquê de Runabiku 00, o porquê de nós suprimirmos esse 29 de fevereiro, né? Do calendário gregoriano, esse dia 366, tá? Lembre-se daquela rotação. Não confundam um sistema de espaço com uma frequência de sincronização e harmonia do todo, que é o tempo. Ok? Então, espero ter ajudado, auxiliado vocês. Mais do que isso, eu não tenho mais o que transmitir. Porque agora cabe à mente holonômica, à consciência holográfica de cada um, receber espaço dentro do sistema da mente racional de vocês. Tá? E toca o coração e respira. Ho! Né? Toque esse centro de memória, esse Zuvuya sagrado. E sincronize sua mente e seu coração. Tá? Então, eu gostaria aqui de honrar e reconhecer cada um de vocês por hoje, né? E do meu tempo e espaço sagrado para cada um de vocês em Lakesh. Eu sou outro tu. Tá? Arro, muita gratidão e continuemos escolhendo que sistema de universo nós desejamos existir.